significa o quê? Nós não teremos dinheiro suficiente para tratar de forma digna o número de pessoas que nós temos com insuficiência cardíaca. O que nós temos que fazer hoje? Prevenção. Estabelecer políticas públicas de prevenção de doenças cardiovasculares. Aí, por que doenças cardiovasculares? Porque é a sua especialidade? Não, porque doenças cardiovasculares representam um grupo de doenças que mais mata as pessoas. Nós estamos falando de 35% das mortes que acontecem no Brasil por doenças cardiovasculares. Ontem eu entrei no DataSUS para ver quantas pessoas já tinham falecido no Brasil por doenças cardiovasculares. Quase 400 mil pessoas já morreram esse ano, até a data de ontem, no Brasil, por doenças cardiovasculares. Muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos campanhas públicas de saúde para controle dos fatores de risco, para prevenção de doença cardiovascular. É melhor você evitar, você prevenir que a pessoa tenha doença cardiovascular, é mais eficaz, é mais humano, evitar que a pessoa desenvolva uma doença, e do ponto de vista de gestão de saúde pública, é mais barato você investir em campanhas de prevenção de doença cardiovascular do que investir em tratamento. O grande problema, precisa ter vontade política. As pessoas precisam pressionar a classe política e exigir esse tipo de intervenção na área da saúde. As pessoas precisam ser informadas que existem doenças graves e que podem ser evitadas se nós tivermos políticas públicas de saúde. Então, o único mecanismo que nós estamos vendo até recentemente de pressão é as pessoas se manifestarem, irem para a rua e dizerem: nós queremos mais saúde, mas o que nós queremos? Dentro de mais saúde, as pessoas precisam também ser informadas que não é só construir mais hospital, não é só construir mais postos de saúde, isso também é importante. Nós temos que levar mais infraestrutura e mais médicos a todas as regiões do Brasil. Mas, do ponto de vista de saúde pública, é muito mais eficaz e eficiente nós investirmos nas prevenções. No que se refere à doença cardiovascular, é mais eficaz, é mais eficiente, tem resultados melhores e é mais barato para o governo. Por que talvez a classe política não faça isso? Porque você construir um prédio novo, um hospital, um posto de saúde, isso é mais vistoso, isso chama atenção. Isso pode ser usado numa campanha política. Prevenção é difícil de ser tratada, é difícil você explicar para as pessoas o quanto isso é importante e é difícil mostrar em campanha eleitoral. Mas eu acho que nesse momento hoje que nós vivemos no país, é importante que nós aproveitemos todos os canais de comunicação para mostrar para a população qual é a importância de campanhas de prevenção de doença cardiovascular, para que a população possa se manifestar. Quando ela for para a rua e gritar: eu quero mais saúde, dizer: eu quero mais prevenção de doença cardiovascular, porque eu sei que a minha chance de morrer de uma doença cardiovascular é de quase 40%. Eu não quero esse risco, eu quero um risco menor. Então é extremamente importante que a gente oriente as pessoas. Saber manifestar, saber cobrar com mais propriedade, né? Não adianta só cobrar: quero saúde, mas não saber que ponto tratar melhor isso. Exatamente. E para isso só tem um caminho: educação. Levar a informação para as pessoas. As pessoas têm que saber, têm que conhecer a gravidade, o potencial de gravidade dessa doença, e elas têm que entender que existem mecanismos dentro de todo o universo, o arsenal terapêutico, né, da saúde. Existem mecanismos para que a gente evite, na grande maioria das vezes, essas doenças. Acho que informação é o caminho. O senhor comentou anteriormente com relação a transplante. Conta pra gente como é que é o processo, como que é feita as dificuldades de transporte, se falta gente, como que é? Me chama muito a atenção quando eu vejo as propagandas, as campanhas de transplantes no Brasil, e que elas focam muito, elas batem muito sobre a doação, sobre a figura do doador, que as pessoas têm que doar, etc. Ótimo. Quanto mais nós levarmos de informação, melhor é. Principalmente no que se refere à saúde e em campanhas de promoção de saúde. Mas o grande problema do número de transplantes no Brasil não é a doação. Não é a doação. Não faltam doadores no Brasil. O brasileiro ele tem uma característica muito importante e muito bonita: ele é solidário, principalmente no sofrimento. O percentual de aceitação de doação, no momento mais grave, mais crítico, mais doloroso para uma pessoa, que é a perda de um ente querido, quando aquele paciente entra em morte cerebral, portanto ele está morto, é um potencial doador,
o percentual de aceitação da doação é muito grande no Brasil, um dos maiores do mundo. Qual é o grande problema? Hoje, a gente tem alguns pontos positivos que têm que ser salientados e têm que ser mostrados para a população. O Brasil é o segundo país do mundo em número de transplantes. Nós só perdemos em número para os Estados Unidos. Com uma diferença. Nós temos o maior programa público de transplantes do mundo. 95% dos transplantes feitos no Brasil são feitos pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, portanto gratuitos, oferecidos de graça para a população. Como que o senhor acha que será daqui para frente? Uma visão lá na frente, uns 10 anos, o senhor acha que vai ter evoluído a questão de transplante? Olha, eu tenho um grave defeito, eu acho que eu sou otimista demais. Mas até pouco tempo, eu mesmo dentro do meu ponto de vista tinha muito receio. Porque a impressão que eu tinha é que a gente falava, e a classe política absolutamente não dava ouvido, e essa informação acho que não chegava à população. Nos últimos dias, com todos esses acontecimentos que a gente está vendo, eu acho que, por pressão da população, a classe política acordou. Né? Eu, particularmente, nunca vi um Congresso para aprovar tantas leis em 2 dias. Eu acho que eles aprovaram mais do que aprovaram nos últimos 3 anos que eles ficaram lá discutindo, não resolviam absolutamente nada. Então, eu acho que nós temos que aproveitar todos os canais de comunicação e informar a população. Porque a população informada, ela vai cobrar. E aí os políticos vão se movimentar. Nós precisamos ter uma política pública nacional de prevenção de doença cardiovascular. Porque senão, nós não vamos ter dinheiro para tratar todos os pacientes com insuficiência cardíaca. Nós não vamos ter dinheiro para tratar dignamente as pessoas que tiverem acidente vascular cerebral. Isso é caro para o país. Isso é muito caro. Porque essas pessoas acabam tendo a doença cardiovascular grave na 4ª, 5ª década de vida. A fase mais produtiva da pessoa, que ela está com filhos pequenos, que ela está atingindo o ápice da sua carreira profissional, que ela está se estabelecendo economicamente. Essa pessoa vai ter um prejuízo grande à sua saúde, muitas vezes perde a própria vida, e do ponto de vista social isso é muito caro para o país. Porque você perde uma pessoa que já está formada, produtiva, ativa, e algumas vezes com sequelas graves que a impossibilitam de trabalhar. O Estado tem que prover condições de sobrevivência digna para essa pessoa. No que se refere especificamente a políticas de transplante, também nós precisamos de uma política nacional de transplante. Nós precisamos que todas as regiões do Brasil estejam aptas a fazer precocemente o diagnóstico de morte encefálica e todas as regiões, pelo menos, tenham centrais de captação. Nesse momento é muito difícil que você consiga desenvolver em todo o país centrais também de implante. Hoje quase 60% dos transplantes são feitos aqui no estado de São Paulo. As pessoas vêm do Brasil todo, o que também é muito ruim. Por quê? É diferente a pessoa que vem de um outro estado para tratar uma doença específica. Ela vem, trata e vai embora. Quando a gente fala de fila de transplante, hoje o tempo médio para a espera de um coração está ao redor de 8 meses, 8 a 12 meses. Pulmão, mais de 24 meses, mais de 2 anos. Essa pessoa tem que sair do seu estado, ela não vem sozinha, porque ela tem uma privação grande da sua capacidade de se manter. Então ela vem com um familiar ou 2, ou às vezes vem a família toda. Tem que se mudar para São Paulo, tem que conseguir se manter aqui economicamente, financeiramente, até que chegue o órgão para ela. E quando chega o órgão para ela, mesmo depois, ela vai precisar ficar alguns meses aqui ainda, na fase mais aguda do transplante, que é difícil de você lidar, e porque não tem médicos especializados nas regiões mais distantes do Brasil que saibam lidar com esse tipo de paciente até que ela possa ter alta. Então, muitas pessoas, elas com indicação de fazer um transplante em outros estados, elas nem vêm para a fila. Por quê? Porque ela não tem condição de se manter aqui economicamente. É triste. Olha como o Brasil é um país interessante. Você tem uma capacidade instalada, ociosa, nós poderíamos estar fazendo mais transplantes. Você tem mão de obra qualificada, nós temos a 2ª maior experiência do mundo em transplantes. Você tem profissionais dispostos a trabalhar mais nessa área, mas você não tem logística na parte do transplante, que é a mais importante, que toda essa cadeia do transplante, a parte mais importante é o doador, mas na parte mais barata do sistema, que é a manutenção do doador, falta gente. Então é uma coisa que é característica do Brasil. Você tem centros de excelência que fazem tratamentos dos mais avançados do mundo,
E a pessoa às vezes morre porque no posto de saúde não tem um comprimido de AS, não tem um analgésico. Não tem sentido. Não tem sentido. Né? Falta vontade política. E acho que o único caminho é esse, informar as pessoas, promover saúde, levando informação, para que a sociedade, de forma organizada, pacífica e ordeira, diga: não é que nós estamos pedindo para a classe política que vocês implementem políticas públicas para transplante ou para a prevenção de doenças cardiovasculares. Nós estamos exigindo. Vocês são funcionários nossos. O político ele não está lá porque ele cresceu numa empresa privada. Ele está lá porque ele está lá para nos representar. Portanto, faça o mínimo